Olá, estamos no 20º dia da nossa jornada épica e chegamos a um capítulo surpreendente, onde vemos uma história acontecendo, um desenrolar de uma história acontecendo, um desenrolar de uma tragédia resolvendo, situações sendo esclarecidas e mudadas, né? Vidas sendo atingidas por conta de erro, de um pecado, de um crime de alguns homens. Estou falando do povo de Benjamim. O que aconteceu foi algo tão estrondoso que o povo de Israel chamou de loucura e vergonha. É, os homens de Israel ficaram tão atordoados com aquela situação, se juntaram em frente a uma cidade e eles ficaram atordoados e foram até o levita para saber o que tinha acontecido. Eles perguntaram para ele: dá para você contar o que aconteceu? Como é que se deu isso? E o levita falou: fui para Gibeá, terra do meu irmão Benjamim. Fui recebido numa casa, os homens fizeram assim, assim, assim com a minha mulher e foi assim que aconteceu. E ele fala: e agora vocês vão me dizer o que eu faço, me dá o conselho, o que é isso aqui? Isso é uma loucura e uma vergonha. E todos vocês são filhos de Israel. Esses homens, esses príncipes de Israel, foram até Benjamim para tentar negociar com eles, resolver com eles, né? Eles mandaram homens de 10, de 100 capitães para conversar com Benjamim, pedindo esses homens, os homens que fizeram mal àquela mulher. Só que o povo de Benjamim resolveu encobrir esses homens e guerrear contra seus irmãos. Os irmãos, né, todas as outras tribos, eles se juntaram, foram até Siló, onde estava a arca do Senhor, e perguntaram a Deus se eles deveriam atacar seus irmãos. Deus assim consente, eles vão, né, lutar. Lutaram uma vez, perderam o primeiro combate, voltaram, oraram ao Senhor. Deus falou: pode ir. Foram de novo, perderam o segundo combate, voltaram, oraram, jejuaram, falaram: Deus, a gente perdeu, são nossos irmãos, não sei o quê. Deus falou: pode ir que amanhã vocês vão ganhar essa batalha. Eles ganharam a guerra, destruíram a cidade que foi hostil com o levita, a cidade que não deu os homens que fizeram mal àquela mulher, destruiu aquela cidade e 600 mil homens fugiram dali e eram homens de Benjamim, fugiram para o deserto. Eles falaram que não iam dar filhas mais para eles não queriam mais ter contato com seus irmãos, eles resolveram não estar mais com eles. E o que eu aprendi vendo esse relato? Que graças a Deus houve não posso dizer, um desejo de resolver, né? Homens se levantaram contra aquela situação e foram sim dispostos a resolver aquela questão. Viram que aquele mal não deveria acontecer entre seus irmãos, não deveria acontecer em lugar nenhum. Então, todos esses homens se levantaram em favor da vida daquela mulher e eles queriam tirar de dentro da cidade, de dentro de Israel, aqueles homens maus, aqueles homens de Belial, porque a intenção deles era: quem fez esse crime? Pegarem e matarem e tirar esse mal de dentro de Israel. Eu aprendi que, sendo do meio da saúde, a gente vê muitas situações. E o câncer é uma doença das mais devastadoras que a gente conhece, né? Acomete pequenos e grandes, né? A gente vê casos de câncer de todos os tipos, a gente conhece isso. E existem tipos de câncer, como o de mama, que você percebendo um pequeno caroço, você procura a saber e você faz os exames, e quanto mais cedo você encontra a causa encontra aquele câncer, você consegue resolver, né? Os médicos vão lá, fazem todos os procedimentos necessários para tirar aquele câncer da mama, e às vezes a mama não precisa ser totalmente retirada, outras vezes elas conseguem restaurar. É uma coisa muito ruim para nós mulheres ficar sem a mama ou sem uma delas,
Mas quanto mais cedo a gente encontra esse mal, quanto mais cedo a gente retira de nós esse mal, mais cedo a gente resolve essa questão. O que esses homens queriam fazer? Eles queriam arrancar o mal de dentro da cidade, só que os outros encobriram. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, né, os seus pecados, esse alcança a misericórdia. Mas o que encobre o erro, né, os seus ossos se secam. Davi fala que enquanto ele encobriu o seu pecado, os meus ossos estavam secos. É como se ele secasse por dentro por conta do pecado, do mal que estava na vida dele. E eu quero nessa manhã colocar diante de Deus a minha vida e quero te convidar que você faça o mesmo, pedindo ao Senhor para te esclarecer. Senhor, tem algum mal dentro de mim? Tem alguma coisa ruim no meu caminho? O que eu estou fazendo de errado? Em que lado, de que forma eu posso tirar coisas ruins de dentro de mim? Porque eu preciso identificar o mal que há dentro do meu coração, no meu pensamento, nas minhas atitudes, no meu caminhar, para que a minha história seja recuperada e seja transformada. Se eu encobrir esse erro, esse mal pensamento, essa situação errada dentro de mim, esse erro pode comprometer toda a minha história. Foi o caso da cidade. Benjamim sofreu uma tragédia, né, de perder milhares de pessoas porque não quis entregar alguns homens que estavam errados. E nós precisamos identificar em nós situações, pensamentos, formas de agir, formas de falar, de pensar, que estão em desacordo com o nosso propósito, em desacordo com a nossa vida, com a nossa história, com aquilo que a gente quer para o nosso futuro, para que essa coisa ruim não atrapalhe toda a nossa trajetória, todo o nosso futuro. Porque é assim que acontece com o câncer. Se a gente sente um incômodo, não vai ao médico ou por algum motivo não conseguimos tratamento a tempo, a nossa vida ela é perdida por causa disso. Então, que nesse momento em que você ouve esse vídeo, mesmo que você não ache relação entre a sua vida e esse texto, não, eu não cometi nenhum crime, não cometi nenhum pecado, mas existe às vezes maus posicionamentos, maus pensamentos que a gente segue ou vive ou age que pode trazer prejuízo para a nossa história. Então, que nessa manhã você possa aprender como esses homens de Benjamim. Não fazer como eles, encobrir o erro, encobrir o errado, fazer de conta que não existe, fazer de conta que não foi com você. Não, se existe algo de errado na sua vida, faça isso. Tire do seu meio, tire dentro de você e mate e arranque e não queira mais ter relação com esse erro, não queira mais ter contato com essa coisa errada, com essa prática errada, com esse pensamento errado, pois assim a sua vida, a sua história pode ser salva e transformada. A nossa vida pode ser transformada na medida em que a gente identifica os nossos erros e que a gente resolve as nossas questões, ok? Eu sei que é um texto muito rico em detalhes, posso ter perdido alguns detalhes, mas quando você lê, Deus vai falar com você. Que você tenha aproveitado esse tempo e que amanhã estejamos juntos para o desfecho, para o final dessa trajetória, dessa jornada, que foi um tempo, que é um tempo maravilhoso de estar juntos, ouvindo, lendo e aprendendo com a palavra de Deus, com um livro que é tão falado, né, na história. Que você tenha aproveitado esse período e que tudo na sua vida vá bem e que você aprenda a tirar tudo que não está bom na sua vida da maneira correta diante de Deus, ok? Que você tenha um excepcional dia e até o próximo vídeo.